Boa noite. Boa noite. Iniciando a aula 10 agora, né? Que é a segunda aula de verbos. Na primeira aula de verbos, a gente falou sobre o quê? Quem lembra? Verbos. Sim, mas o que foi falado? Então, não. Tá. Definido Verbo. e Ser. to be. Ah, não, verbo to be. Sim, o verbo Ser to be, estar, né? o verbo have, o verbo do, né? Gerúndio, o infinitivo, né? Isso que a gente falou na aula passada. Então foi começo sobre verbos principais, lembra? Os verbos que têm sentido principal da frase e o que tem ali sentido auxiliar e tal. Uma introdução de verbos, né? Hoje vamos falar sobre dois tipos de verbos, que é o que separa os verbos. Os verbos são classificados de duas formas, tá? Que são verbos regulares e verbos irregulares. O que é isso, tá? Vamos falar no português, se vocês têm noção do que eu tô falando, para linkar, tá? Verbo regular, de qualquer língua, é um verbo que não muda. Quando passa para o passado, para o futuro, o começo dele vai ser o mesmo. Assim é bom. É o que tá no quiz até agora desse jeito. Exato. Exato. Então, por exemplo, em português, vamos falar aqui o verbo falar, tá? Presente, eu falo, tu falas, ele fala, você fala, nós falamos, nós falamos. No futuro, eu falarei. O começo é falo, né? Eu falarei. No passado, eu falei, tu falaste. O mesmo começo, F, A, L, tá em todos os tempos, tá? Então é a mesma coisa. Agora, o verbo ir, como é que é? Eu vou, Eu irei, eu fui. Nós Nós iremos. Mas não mudou do futuro pro passado, não é? E eu irei e eu fui. Nós Não iremos. não tem o início não é igual, correto? Irei para fui é diferente. Mas com I eu tô com F. Mas há o sentido, né? Sim, mas é porque esse é irregular, A escrita. tá? No português. Então no inglês também tem isso. Tem os verbos que vão permanecer. O seu corpo O corpo que eles chamam de radical, né? Mas enfim, o começo dele vai permanecer o mesmo quando eu botar no passado, tá? No inglês o futuro não modifica, então vamos falar só do passado. Então no presente, pro passado, os verbos regulares, o início vai ser igual. É você pegar o verbo ali e só botar mais coisas na frente, isso quer dizer o passado, tá? Então ele é igual. Então, vamos falar dos regulares e no final da aula dos irregulares, ok? Os verbos regulares, como eu falei, vai permanecer o começo igual, correto? Ok? Perfeito. Tá, mas o que eu boto depois do começo do verbo? Como é que isso funciona? Ok? Tem três formas de determinar, três não, desculpa. Tem uma forma principal e três exceções. Então tem 4 formas de você escrever um verbo regular. É fácil de entender. Vamos lá. A regra principal que você tem que ter na sua cabeça é que o passado, tá? O passado, tô em verbos regulares, viu, gente? regulares e irregulares. Mas agora eu tô no regular, justamente. Estou começando no regular. O verbo regular, ok? Vai ser o verbo no infinitivo. Lembra o que é isso? Infinitivo? Quem lembra o que é infinitivo? O principal, né? Isso, muito bom. Então, o verbo infinitivo sem o to do começo, ok? O tio ele fica no cantinho, mas só para ele decorar, né? O to é só para ser o ar, o i. Identificar. Para você ser o infinitivo dele. Se é falar, comer, ir, tem que ter o ar, o i. Igual aqui. Isso é o to. Vai falar. Igual aqui nessa aqui, eu até traduzi tudo aqui. Sim. To, alô, permitir. Aluert, passado, permitido. Permitir e autorizar. Aí vai. Sim, Limpeza. pessoal, o que Clean. eu quero dizer Limpar. é o seguinte. Passado, limpado. E no principal é o limpar. No caso, o particípio que é limpado, né? Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte. O infinitivo, vamos usar o verbo limpar que você estava falando agora, que é to clean, né? O verbo é to clean. To clean, não é isso? É. Perfeito. Tá?
tira o to. Tira o to. Tiro de fora. Tira o to. Então o que eu tô falando é o regular, tá? A regra principal dele. Você tem um verbo aqui, completo. Você tira o to, é só essa palavra aqui, né? Beleza. Então, a regra principal é você pegar só a palavra aqui e adicionar o ed. Então ele vai ficar, ó, ele vai ficar cleaned. Cleaned, tá? Ah, um ponto aqui na questão da pronúncia. A gente nunca vai ler cleaned. A gente nunca vai ler esse E, tá? Eu costumo falar o seguinte, finge que não tem um E aqui, finge que é N direto pro D. Cleaned. Entendeu? Ah, ele veio só pra decorar. Finge que você vai falar o D só nessa questão aqui. Entendi. Porque a pronúncia é assim, você não fala cleaned, você não vai ler ned, entendeu? Então é só o ED, você bota o ED, mas você vai ler, pronunciar, né? Você vai falar o D. Eu trago com o livro, eu trouxe. Então a regra, ó, a regra principal do passado é você pegar a palavra do verbo e adicionar o ED. Ok? Entenderam isso aqui? A maioria vai ser assim. Adicionar o ED na palavra aqui. Então essa é o básico do passado. Dos verbos regulares. Entendeu que a palavra é quase que a mesma? Exato. Que eu falei por ser regular? Então ele vai ser quase que o mesmo. No presente, vamos falar assim, eu limpo a minha casa todos os dias, tá? Limpar, clean, né? Então vamos botar aqui, eu, né? I clean, porque é presente, tá? Clean my house Every day. every day. Isso. Isso aqui, ó, você já precisa saber escrever essa frase aqui já, viu, gente? Ó, o I a gente estudou, o my a gente já estudou, every já estudamos, o house estava no quiz, o clean tá agora, tudo que a gente tem que saber, ok? Então, I clean my house every day, isso é presente, eu limpo, tá? Se for passado, eu limpei minha casa ontem, né? Aí vira I... Was? Não, limpei. Não. I não. cleaned Então, velho. my não tem auxiliar. house yesterday. I cleaned, ok? E o cabelo. Ah, ele vem antes, né? É só pro futuro. Tem was. I clean, mas aí eu era. Aí muda essa Já frase. Ah, e esse pedacinho eu não entendi. Então, I cleaned, tá? Então aqui é presente. Eu limpo. Eu peguei o verbo, porque aqui quer dizer limpar. O verbo aqui quer dizer limpar, tá? Com o to na frente, ele é limpar. Essa terminação do AR aqui, ó. Limpar, infinitivo. Quando eu boto numa frase, eu, aí é limpo, porque é eu, né? Então é I clean. Eu limpo minha casa todos os dias. Se for passado, a única mudança é que eu vou adicionar o ED. O ED no Na palavra que é o presente. Tá. Ok? Então é I cleaned. Eu limpei minha casa ontem. Tá? É isso que é. Só inverteu. É só você adicionar o ED. Então essa é a regra básica. Adicionar. Adicionar, isso. Então essa é a regra básica do passado. A maioria vai ser assim. Só que existem algumas exceções, tá? Tem 3 exceções para essa regra aqui. Não vou falar delas agora, rapidamente, tá? 3, vou parar, quero copiar aqui. Ninguém vai copiar, não, né? Não. Beleza. Então, existem 3 exceções para essa regra. A regra, qual é a regra, gente? É no ritmo. Era isso? Não. No caso da terminação mesmo. É da terminação. A terminação. É D e é de U. D. Então qual que é a regra principal do passado? É de... É o ED. Você O tira o ED. to, isso, e aí você E aí pega a palavra e acrescenta o adiciona o ED. ED na frente. Todos é bem. Todos é A maioria, calma, A maioria. sem ser, eu vou botar exceções aqui agora, 3 exceções, tá? lindo. Mas sim, a maioria só bota o ED, ok? A primeira exceção, esse aqui é fácil.
Isso aqui é até intuitivo, tá, gente? Nem é muito difícil aqui, não. A primeira exceção é quando a palavra termina em E. Já termina com E a palavra. Você vai botar outro ED? Não. Não vai. Foi só o D. Só o D. Porque já termina com E a palavra. Ah, foi o que fizemos no quiz. Tem uma assim no quiz. Mas vamos botar. Então, eu acertei cheio, ela. Qual que era do quiz que terminava com E? Deixa eu ver aqui. Dance. Ó, por exemplo. Então tem Não lá. tem como dance. Ó, to. Vamos lá. To dance, né, gente? Aham. To dance, dançar, por causa do to. Entenderam? Não é danço, dancei, dançarei. Tem o to, ele é o original. Dançar, com A, R. Dançar, ok? Então, to dance, dançar. Então, o verbo, quando tira o to, fica só isso aqui, né? Dance. Beleza. Você não vai pegar a regra que a gente tinha inicialmente, que é arrancar o to e botar ED. Como é que ficaria escrito? Ficaria D, A, N, C, E, D. Olha. Não tem necessidade de botar outro E aqui, entendeu? Coloca Só o D sozinho. Porque já tem tem um o E E, na né? palavra. Já tem o E na palavra, você já bota o Eu no comecinho, eu fiquei na Ah, então os macetinhos. mas eu falei, não pode ser. Olha. É, você só bota o D, Só porque foi mais um D, eu acertei cheio. ele já termina com E. É até intuitivo. Se o final é ED, se já tem um E, você só bota o D. Tá bom? Olha aqui meu exercício aqui, vê se eu fiz errado. Mas esses tem, não tá Não tem, mas esse aqui, o jeito que eu fiz aqui, tem o do quiz, eu traduzi ele já. Eu tenho que te entregar. Sim, mas deixa eu ver. Aí. É, já tava aqui, ó, tradução. Então só por cento. Você apareceu? Ah, tá, vai entregar, entendi. Uhum. Já tava na folha de tradução já. Mas você fez certo, traduziu certo também. Então, dance, ok? Quando tiver o E, só acrescenta o D e fim de papo. Tranquilo. Beleza? Primeira exceção é essa. Quando tiver o E, só acrescenta o D. Então, regra principal. Recapitulando. Regra principal do passado para os verbos regulares. Você pega o verbo e tira o to. Beleza? Ok. Só tenho essa parte daqui do verbo. Dance. Geralmente, você vai botar o ED. Primeira exceção para essa regra é quando já termina com E. Você vai botar o D. Ok? Perfeito. Primeira sessão. Alguma dúvida aqui? Primeira exceção? Não, por favor. Não? Essa aqui é tranquilo, né? Muito fácil. Essa daqui é fácil. A segunda exceção, gente. Aqui tem espaço. A segunda exceção. A civilização é o qual? Ó. Alguma coisa perigosa, Catarina? Não tô indo outra coisa. Qual que é a civilização aqui nessa folha? Deixa quieto. Você tá seguindo a folha? Ó, tô. Isso. Tá nesses pontos aqui, tá vendo? Primeiro ponto. Quando verbos terminados em E, acrescente apenas o D. Isso. Achei. Agora eu tô no segundo ponto, tá vendo? Ó. Deixa eu botar aqui só pra facilitar. Verbos terminados em consoante. Aqui pode dar um pouquinho de coisa pra lembrar. Você mudou um pouquinho aí, né? Vogal mais consoante. O que acontece? Deixa eu botar muita cor. Verbo terminado em consoante mais verbo consoante. Aí já agarrou. Esse aqui é Sofia. Praticamente você explicou lá agora. Não, aqui é outra. Aqui já é outra regra, né? É uma exceção àquela regra principal. Então a segunda exceção, ok? É o seguinte:
verbos terminados em consoante, vogal e consoante. O que você vai fazer é o seguinte: a última consoante, você vai repetir ela e aí acrescentar o ED. No quiz também tinha uma dessa, eu acho. Não tinha. Não era no quiz, então era em outro lugar. Deixa eu ver aqui. Não era no quiz, não. Mas eu vou usar um exemplo aqui. Se a pessoa pega uma consoante, uma vogal e acrescenta o D, Aí você dobra a última consoante como se fosse um e plural. acrescenta o ED. Não. Ó, o que acontece? Ó, vou usar um exemplo aqui. Um verbo que todo mundo conhece. Pode ser que você ache que não conhece, mas você conhece. Olha esse verbo aqui, ó. To stop. É parar. Quem tem carteira de carro aqui sabe. O stop é pare, né? Então é pare, stop. Até To o stop. Então, to stop é parar. Lembra da terminação do AR no final. Parar. Se vai procurar por beijo, não vai saber na hora que toda vez fala, pá. Sim, até eu. Então, ó, to stop é parar. Beleza? Ok. Vamos analisar o verbo. Analisar o verbo. O fim do verbo é uma consoante, não é? É. Quais são as vogais, gente? Aí eu. Exatamente. Então, o resto é consoante, é Só fácil. tem duas vogais, só tem uma vogal. Só. Isso. Então, o P é consoante, né? É. Então, olha, consoante, aí tem uma vogal no meio e outra consoante. Correto? Certo. Nesse caso aqui, o passado vai ser, você repete a palavra toda, né? A última consoante você dobra, você bota mais um P, e aí você acrescenta o ED. É assim que fica. Agora que estou vendo inglês. Então, sempre que tiver consoante, vogal e consoante, ou vogal entre duas consoantes no fim da palavra, né? Você vai dobrar a última, que é o P, né? Tum, e adiciona o ED. E como é que fica esse palavrão aí? Stop. Stop. Tá vendo? Sempre Puxou o esquece D, que tem um E. puxou o D lá no finalzinho, né? É, finge que não tem um E. Finge que é P, depois do P vem o D. Stop. Stop. É até chique. Tá chique. Fazer um pagode. Outra palavra parecida, ó. To plan. Também não é difícil porque parece com português. Plan é planejar. Né? Então, to plan, planejar. Ok? Planejar. Então, como é que fica aqui, gente? Se olhar pra mim, como é que fica passado de to plan? Um N, né? Isso, essa vai botar então. Vou dobrar o N e Isso. fazer. P-L-A-N-N-E-D. Planned. Assim. Quem colocou? Pá. De novo, sim, ué. Mas tá tudo pra gravação os áudios do Gomes. Me dá meu exercício de novo, deixa eu fazer aqui. Não, mas ele tá no exercício não, Não, é? mas eu vou fazer de novo. Não tá no exercício não. Ok? Então, quando for consoante, vogal, consoante, vai fazer o quê? Dobrar a última consoante e adicionar o ED. Mas não pode, se terminar com vogal. Isso não é uma regra, isso é só. Não, mas no caso é regra, né? Mas tipo assim, tem uma regra principal e tem exceções à regra. É isso que eu quis dizer. Isso, Tem a essa regra, é, mas tem exceções. que no Essa caso é a minoria dos casos que acontece, mas acontece. E quando é Ok. vogal, só letra D. Quando termina com E. Essa é a primeira, é só quando termina com E, que é a primeira exceção, né? Você só bota o D. Isso. Ok? Só letra complicada. Ok? Alguma dúvida aqui? Não, né? De boa, né? Não, que se estudar um pouquinho mais, pega. Eu não estou assustado com isso, não. Mas todas as matérias são assim, né? Eu já estive mais assustado no início do curso. Não, sério. Não, sério. Beleza. Perfeito. Então já foi. Foram duas sessões. Só tem mais uma. Vamos recapitular rapidinho. Pra ver se ninguém. Pra depois dizer que não entendeu. Qual que é a regra principal do verbo? Do passado? Tiro, tchu.
Tira o Se to, tu acrescenta é D. acrescenta o ED. Todo mundo entendeu isso? Perfeito. Quero que ninguém tenha dúvida aqui não. Isso aqui entender que vai se embolar daqui a pouco muito, muito rápido. Ok? Exceções. Primeira exceção, quando a palavra já termina com E. Não vai botar outro ED, né? Você vai botar só o D, porque o E já tá lá. Não tem que botar ED no geral? Exatamente, o E já tá. É só botar o D. Primeira exceção. Segunda exceção. Tá? Pega uma consoante com a Repete a vogal. consoante e acrescenta. O ED, ok? Essa aqui não é difícil de entender, mas é mais fácil de não ver. Se você só olhar e botar o ED na pressa, porque, né, não é muito nítido. Você tem que perceber e olhar, não, consoante, vogal, consoante, né? E aí você botar. Se você fazer na pressa, você vai ver que você não vai contar, né? Você vai ver qual que é o qual aqui das letras e vai só botar o ED sem dobrar e vai estar errado. Ok? É matemática aí. Essa segunda sessão. Temos só mais uma, tá? Não é difícil a aula de hoje, mas Ela não é difícil, só se prestar atenção, pega fácil, mas se você não prestar atenção, tem que se ignora. E não pode rever a folha que a gente entregou em branco, não. do passado, Eu já né? lembrei de umas 5 já. Não, todas, né? Se Agora você... tá fácil. Agora é fácil, né? Então tinha que pensar lá. Agora não pode errar nunca mais os passados, Sim, hein? aula antes da prova. É na época que tava no quiz, né? Fala Se você ali. decorar o quiz, não precisa pensar. Fala nisso. Só ia abrir mais a mente. Esse é uma sessão minha errada, porque eles tinham que estudar pro quiz, né? Mesmo que não estudasse, você conseguia acertar, porque ele É porque se levava ela essa desse aula. aqui e entregasse o Kiss. Não foi legal, não. Ah, vai ser assim na prova também. Pô, primeiro que o povo Vocês vão errar de bobeiras na próxima. Tipo por mim, eu sempre o Cris só nos dias, quase no dia. Ou no dia, exatamente. O Ronaldo esqueceu, porque ele geralmente estuda. Ele esqueceu que tinha quiz. Mas vamos lá. Terceira e última sessão, ok? É o seguinte. Agora é regular, né? Ainda é o regular, todos eles são regulares. Ó, verbos terminados em Y. Verbos terminados em Y. Tem Ok. isso, quase. Tem bastante. Tem. O que vai acontecer? Assim, Tem vários, Vários. Study, fly, cry e por aí vai. Ó, quando terminar em Y, o que acontece? Remove o Y, ok? E põe o ED. Põe IS. Remove o Y e coloca. O S. IS. aquele livro lá, tá separado. Não? Isso aí. E é esse? É. Coloca. E Deus. É passado, é? Ah, pois. I, E, Ah, D. Ia desse. Não adiantar, né? Verdade. Eu esqueci desse negócio. No presente aí é S quando é ele ou ela, né? Uhum. Aí é cries. É, Justamente. Então, IED, ok? IED. Um exemplo que tinha no quiz de vocês, né? Que tinha esse negócio lá no quiz é de verdade, vocês. é. E eu fiz isso aí, né? É. Que era o to cry, ok? Uhum. To cry. To cry, chorar. Eu fiquei bravo porque eu esqueci. Eu falei, gente, eu tento tentar ali. To cry é chorar, ok? To cry é chorar. Como é que é a regra? Remove o to, né? Isso. E aí não vai botar o ED aqui, ó. Um Y. Não vai. Aí você vai pegar, remover o Y, botar I, E, D. Cry. Chorou, chorei. Chorou. É, chorou, chorei, choramos. O que for no passado é cried. Ok? Só isso. Não, mas isso mesmo é de boa. Não é difícil, não. Puxa a cabeça, não. Então, qual que é a regra principal? Tirar o tio e acrescentar ED. Amém. Tiro I. Primeira sessão. Quando for. Se tiver o L sal, você acrescenta o. É, primeira é essa aí. Quando tiver só o E no final, bota só o D. Só Ah, é que. verdade.
A segunda é essa que já tá aqui, até pra colar, né? Uhum. Que é quando tiver terminar consoante, vogal, consoante, Consoante, vogal, consoante. dobra a última consoante Dobra, e aí e você até- adiciona o ED. Adiciona o ED. E a última, quando terminar com Y. Você vai tirar o Y e botar o I e acrescentar o ED normal. Não é difícil, tá? Desse aqui tem outro também, ó. To fly, tá? To fly. Tem to study. Eu botei em inglês no passado. To study, tá? Tudo vai seguir essa regra. I study. Eu estudei. Ok? Então não confunda, tá? Estamos falando do presente pro passado, entenderam? Verbos regulares no passado vão terminar com ED na regra normal. Ou só com D, ou com IED quando for Y, ou então, né? Enfim, dobrar e botar o ED no final. Então, regulares, o passado só vai ser isso, tá? Então, por exemplo, se eu quiser criar uma frase, deixa eu apagar aqui. Fly, em inglês, o que é mesmo? Voar. Ué? Deu errado no Google. Ah, mas. Colocou F, Confiar em Y. Google. É. Hã? Colocou Confiar em F, Google. L, Y. Eu coloquei FLAY. Não, é que é FLY. Ah, tá. Por isso que ele vai errar. FLY. E o Google tá errado. Ela atrás do U. Pronto, ela voltou. Pecinha atrás dele. FLY, ok? Então vamos entender esses verbos aqui rapidinho, tá? 1 a 0 pra mim. Por isso que eu dei a risada aqui agora. E falou que eu tinha visto esse negócio aqui, não, tinha visto não. Olha só. Eu não tô no jogo não, é só tá mostrando os atualizações assim. Gol de quem? Luiz Araújo. Mas vamos lá. Desse tudo aí? Tá escutando o jogo todo. Ah. Não é um jogo não, é só tipo autorização, coração, tipo assim, parece a bolinha. Teacher. Mas tem a jogo também. Da aula de dirigir. 4 anos, acho que Ah. é anos. Vamos lá. É não. Foi não. Se eu quiser, por exemplo, vamos pensar na seguinte frase. Tá no primeiro tempo, né? Flamengo é. Já não, vou acabar já. Se eu pensar na seguinte frase, gente, vamos ver aqui. I bake a cake every week. Eu faço bolo toda semana. Eu asso, né? Eu asso. Eu asso um bolo toda semana, Nossa semana. Yeah. ok? Se eu botar no passado, tipo assim, eu assei um bolo ontem, como é que fica? Onde? Eu assei um bolo ontem. Vai acrescentar o D somente. Uhum. É. Então é I, né? I bake Isso, bem, gostei. a cake yesterday. Isso aí, ok. Yesterday. Bake. Perfeito. Eu Viu? errava porque eu não colocaria o A. Isso errado. O A quer dizer um, tá, gente? Uhum. O Ah. artigo 1, indefinido do português, é A. E quando você for ver o D assim, tô falando D na fala, né? Que é THE. THE é o, a, os, as. Tá? Os artigos assim é o D. O A, no inglês, é o no português. Uma. Então, eu assei um bolo. Vê? Então Por aí. que mudou lá pra yesterday? É porque no caso não faz sentido a frase É, no é. passado, né? É no Tipo, passado. eu assei um bolo toda semana, não faz sentido, né? O que eu botei é o sentido da frase, né? Então, aqui é eu asso. Quer dizer que é uma coisa que eu faço. Eu asso, tá no presente, né? Eu asso um bolo toda semana. Eu assei um bolo toda semana, vai ficar faltando algum complemento. Faltando Não, alguma se eu ação, errar foi né? porque eu tava.
Entendeu? Só pode ser. Então aqui é presente Entendeu? passado. Se fosse todo dia, ainda ia. Entendeu? Porque tá no passado, então tem que ser buscar algo do passado. É, porque eu botei ontem, É. porque é algo do passado. Fica. Pra dar sentido. Aí quando Então- a comunicação você pega mais. Ele falou 3 vezes. As 3 coisas que ele falou, tentando explicar, me ajudou. É. Mandar a conversação. Pois é. Então, ó. Regular, porque tá vendo que é a mesma palavra daqui? Uhum. Só tem um acréscimo do dele. Exato. Beleza? Uhum. Em outro caso, só mais um caso, a gente fala de regular e regular é rápido, porque não tem nenhum Eu explicar. também para o segundo tempo. Ó, mas um outro caso aqui, por exemplo, deixa eu achar um outro. Vou dar o que tá aqui. I stop at the lights. Ok? Eu paro no sinal. Sinal de trânsito. Uhum. Ok? I stop. Tá vendo que é at? Lembra disso? É at porque é um lugar público. No meio da rua, sinal de trânsito. Vai ser at, tá? Específico, né? Então, exatamente. Então, eu paro no sinal, no farol, dependendo da região do Brasil. Então, eu paro no sinal de trânsito. Beleza. Eu parei de estudar inglês. Vamos ver isso. Essa Stop. Stop. Aí stop. Então, vamos lá. I. Né, fica aqui. Stop. P. Por causa do consoante ou consoante. I stopped studying. I stopped studying English. I stopped studying English, tá? Então, passado, presente, entendeu? Eu paro no sinal. Eu parei de estudar inglês. Então, passado, se adiciona, também é regular, porque a mesma palavra está aqui. Tem um acréscimo na frente, mas a mesma palavra está presente, é o mesmo início. Entenderam? Isso é verbo regular. E por que teve agora uma pergunta, curiosidade? Por que teve que acrescentar o gerúndio aí no estudo? O ING, né? ING. Aí é questão de... Por quê? Porque não tô tchu. Se fosse o tchu, seria estudo, né? Se tivesse tchu. Não, porque nesse caso ali, é como se estivesse estudando, né? Na tradução sozinho. Sim, se for fazer ele no português... Estudando. Eu parei estudando, É, né? eu parei estudando inglês. Vou fazer a tradução No no pedaço português. seria isso. Então por que não é estudo e por que entra no gerúndio aí? Me explica. Pois é. Isso aqui existe sim. vai entrar lá numa questão do tempo verbal, do passado contínuo. Nossa, aí vai misturar. O passado, o contínuo perfeito, se não me engano, é uma confusão. É um modo verbal que faz dessa forma aqui. Porque se eu botar igual no português, eu parei de estudar, esse de estudar, como é que seria? O de às vezes, é preposição, né? Mas é isso no Como inglês. é que ele no caso. ficaria? Exatamente. Então seria I stopped. Como é que seria? Não tem. Off. De estudar. Seria off de... Não tem. I stop stopped. off de estudo. Não tem, entendeu? Não existe essa tradução dessa forma do pé da letra para o português. E lembra quando a gente estava estudando verbo lá atrás? Quando estava... Não, desculpa. O to e o for. Eu mencionei que tinha o gerúndio, quando fosse o for, tinha que usar o gerúndio na frente, tinha que usar o for antes. Exato. Aí eu falei que nem sempre o gerúndio do inglês traduziria para o gerúndio do português. No meio da frase, lembra? Ou seja... Ele solitário é estudando. Vamos colocar assim então uma interpretação. É como se gerúndio aí fosse usar o de. Eu parei de estudar. E coloquei ele na frente do... Vira uma locução verbal, é uma confusão se for analisar isso aí. Para explicar um motivo geral, né? Um motivo de ser isso. Mas se for o studying sozinho é estudando. Pois é, o que quer dizer, estudando. Exato. Mas nas frases nem sempre vai poder traduzir Aí estudando pro entendi. português, entendeu? Nem sempre.
vai ser estudando com ING quando tiver o verbo to be antes. I was studying. Eu estava estudando, entendeu? Quando tiver o verbo to be antes, isso aí é gerúndio de boa. É o que está querendo dizer. Porque aí é um tempo verbal também. Mas quando tem um verbo antes conjugado e o studying depois, aí nem sempre vai ser gerúndio no português, entendeu? Eu parei estudando e por aí vai. Tem as coisinhas que pegam, né? Tem. Porque também são dois verbos juntos. Sim, E não é um verbo auxiliar. Normalmente, se fosse um verbo auxiliar, seria mais fácil. Não é. Porque o verbo a seguir, ele não... Quando tem um verbo auxiliar, o verbo que é o principal da frase, ele não muda. Mas aqui não. Aqui o sentido é que você parou mesmo de estudar. Então, os dois verbos estão como verbos de sentido da frase, né? Justamente. Então, esse aqui, eu posso pesquisar se tem alguma explicação mais elaborada, eu te falo, mas não que eu saiba, entendeu? Ok, tá bem. Mas isso acontece. Sim, isso acontece. É uma benção. Tá? Então, presente, passado. Presente, passado. Ele é regular porque o verbo, tá? Está da mesma forma no passado, com algum acréscimo na frente. Se é só o D, se é o ED, quer que seja, ele está dessa forma, ok? A próxima prova vai ser da 9 pra cima, né? Só os verbos. E aí a última prova, que é a última aula de tudo, que aí vai ser a prova de tudo junto, pronome, preposição e verbo. Mas a próxima agora? É só verbo. E é só em maio, final de maio. Eu meio que entendo por que esse estudo tá aí com ING. No inglês tem sentido. Eu falo, mas é por questão de estar parando uma ação, entendeu? Por exemplo, ele estava estudando. Sim, mas no português a tradução não fica estudando. Não, mas você não. Exato, mas é uma ação que foi paralisada. Entendeu? Você não iria usar. Mas não é uma regra toda para eu acho que tem uma explicação, porque no português o verbo parar aí vai virar assim, nossa. O português faria. Aí vira sintaxe, porque tem que ver que ele é transitivo, então parou o quê ou parou de quê, eu creio. E aí tem transitivo direto. Eu acho que é por causa da questão. No português o verbo parar precisa de ter um D na frente. É uma confusão. Não é uma loucura. Exato, mas Parei de. Não, por ser uma ação, entendeu? É igual exemplo. Tipo, era o contínuo que a pessoa fazia. Exato, porque se você vê que o que está no né? passado aí é o parar, né? Ali Sim, tá indicando. exatamente. Sempre acontece no inglês, tá? Sempre acontece isso. Do primeiro verbo Mas do passado. não tem como A conjunção foi na ação do parar ali. Exato. Ele foi conjugado Agora, no passado. E o estudar ficou no presente. Vou te dar um exemplo. forma nominal, no study. Isso aqui fez uma confusão. Sim. Por exemplo, é como se você estivesse explicando assim, eu estava dirigindo e tive que parar. É mais ou menos isso. Estava dirigindo e tive que parar. Se você mudar a frase, eu tive que parar de dirigir. O verbo vai ficar. Sempre que for de uma coisa vai ter um ING. Você tá me entendendo? Mas é como se você. Eu estava dirigindo. Então foi a explicação que eu disse. Eu acho que a ação do verbo. Aquele gerúndio ali, ele está fazendo o papel do D, porém, entre os dois. Então, tudo que tiver D mais o verbo no português vai ser ING no inglês, por exemplo. Se a gente entendeu Eu parei de comer carne. I stopped eating meat. Eu parei. Tudo que tiver o D mais um verbo, que é no infinitivo no português. Então, de comer, de falar, o que seja. A ING. I stopped eating meat. Parei de comer carne. Português é isso. Parei de comer carne. A tradução é essa. Exato. Em inglês é I stopped eating meat. Vai ter o ING sempre é isso mesmo que eu falei. Então, esse gerúndio, ele vai fazer o lugar do D no meio das duas ações. Sim, exatamente. Se a explicação mais elaborada tem que pesquisar, mas. Tá viajando ainda, Mariana. Pela análise é assim que funciona, no caso. Já entendi. Tá? Perfeito. Então, entenderam o que você quer regular? Como é que é regular? Entenderam como é que é regular? Vai estar praticamente igual no passado, mais um acréscimo. É D ou as exceções. Ou as exceções. No
irregular não tem muito o que escrever aqui, vou só mencionar. O que acontece? O irregular, ele não tem o começo igual. Quando bota no passado, lembra que isso é do presente pro passado, beleza? Então, regular no presente é o verbo em si sem o to. No passado é o to com o ed, ou só o d, ou o ied, independente. No irregular, os verbos irregulares não tem semelhança. Não tem regra. É uma bosta. Se vocês estão estudando agora, não tem nem como facilitar no verbos irregulares. Porque é uma lista que tem que decorar. E fim de papo. Os irregulares não existe nenhum tipo de quando terminar com isso, faz assim. Não tem regra. Não tem nenhuma regra. E eles drúxulos. Eles são como eles querem ser. Eles mudam pra o que eles quiserem. É estranho, né? Então, olha que loucura. Na parte de trás da página que tá essa parte dos irregulares. Olha que loucura. Tem certos verbos que não mudam nada. Ok? Certos verbos que não mudam nenhuma letra. E Na parte de trás da página. Tá aí, ó. A primeira é let. To let. To let é deixar. Ok? To let é deixar. Então, eu deixo você ir pro cinema. I let you go to the movies. Let. Eu deixo. Eu deixo no presente. Agora, eu deixei, I let. Não muda, não acrescenta nenhuma letra, nem nada. Só a pronúncia. Aqui Let. é igual let, os dois. I let and I let. Não muda nada. O segundo aqui eu deixei, então. O let, L-E-T, é deixar. O Eu tô falando outro que cortar. ele tanto ele é igual no presente e no passado. Não muda nem a escrita nem a pronúncia. Aí vem o cut, que é o segundo que tá aqui, que também não muda nada. É cortar. Eu corto carne em casa. Estou inventando frases aleatórias, tá, gente? Mas isso vai ter um sentido. I cut meat at home. Cut. C-U-T. I cut meat at home. Beleza. Eu cortei meu dedo semana passada. I cut my finger last week. Do mesmo jeito. C-U-T. Não tem nem a pronúncia e nem a escrita diferente. Ele não muda nada. E é decorar mesmo. Esses dois são assim, é decorar. Já o segundo caso, tem verbos que mudam completamente. O verbo to be, como é que a gente estudou aqui semana passada? O verbo to be, como é que é o passado dele? Was. Was, ou were, né? Mas was pra eu e pra ele e pra ela. I, he and she, fica was, né? Mas o verbo é to be. O verbo é to be, que é ser. O be, ele não pega o be e bota ed, igual faz a regular. Exato, Beth. Be. Não é. Ele vira was. Tem é nada a ver, não tem nem uma letra igual. Ok? Não é diferente. O gol também. Tá? O go, to go. Go é ir, igual no português, né? Eu fui, irei, também é irregular no português. Então o go é assim. I go to the supermarket every week. Eu vou. I go, presente. Eu vou para o mercado toda semana. Eu fui ontem no mercado. I went. De go vai para went. Nada a ver uma coisa com a outra. Mas é assim que é. E tem uns embaixo que são parecidos, só que tem as mudanças. Às vezes perde uma letra, mas não no final, no meio da palavra. Ok? Então primeiro é to choose. Choose é escolher. To choose, escolher. Chose Escolheu. é escolheu ou escolhi. Muda, tira um O e muda a pronúncia. Mas não é uma regra. O know, to know, saber. Knew eu sabia, eu soube, tá? Então, os irregulares não têm regra. O que vai acontecer? Tem mais um ou dois coisas de verbos regulares e depois de hoje é que dia? Hoje é 17. Então, 24, começando maio até o final de tudo, que é o fim de junho, só vão ser coisas de verbos irregulares.
Então é estudar o presente, estudar o passado e a tradução. Igual o quiz de hoje. Só que o quiz de hoje é só botar o ED, Só né? regular? Só irregular. A partir do mês que vem. Sim. Nós vamos estudar hoje, ainda dessa semana. Só tem mais 2 semanas de regular. Isso. Nos quizzes, né? Aham. Porque a gente vai mudando, ó, a gente vai falando de Isso aqui é verbo pra no geral. casa, né? Pra casa e atrás tem um quiz, tá? Observa, Agora, observa o quiz pra você ver. esse livro vai ter problema comigo. O quiz ainda é regular. Observa aí, gente. É. O quiz ainda é regular, tá vendo? Verdade. Como é que é? Tudo é aqui no final. Pra falar. Quanto é que você entregar esse. Só dar uma notinha esse exercício de uma vez, nós também podemos estudar mais em casa. Porque eu já estou preocupado com a quero estudar para a prova. Tudo. Mas calma, mas tem matéria. Eu tenho mostrando criança aqui. Hã? Tem que corrigir. Ah, você vai agora, isso já sabe. Tá? Então, Vamos ficar com matéria. alguma Eu vou dúvida, minha parte gente? em casa, eu quero achar tudo bonitinho. Alguma dúvida? Sofia, a dúvida tem, né? Mas você sabe que a gente esquece, mas dá para levar. Ok? Dá pra ler. Desistir jamais. Mas, cara, Tá? Vocês podem olhar no Enjoy aí e achar estranho. Enjoy, a segunda, não segue a regra do IED. Ele é um dos exceção da exceção. Mas no português também tem essas palhaçadas, né? Mas o Enjoy é um dos únicos, no caso aí, que vai manter o Y, não vai botar o ED. Mas é exceção da regra. Tá? Então, dever de casa, não tá difícil. Beleza? Tá tranquilo, dever de casa. Estudem pro quiz. Temos mais esse quiz e mais um outro de regular. E aí, partimos para os quizzes só irregular. E aí no irregular não tem moleza de ter só ED aqui, entendeu? Não tem que estudar de verdade, gente. Não pode ficar... Eu acho que eu vou pegar esse CD, vou pegar e deixar na frente do meu corpo cabelo fora aqui, tudo dá. Gente, estuda como se fosse sua vida mesmo. Por que é a sua vida? Porque não é para estudar para tanto pano. Você tem que falar inglês. Falta meu tempo. Estuda porque vocês têm que saber. Porque é para vocês mesmo. Para vocês terem aqui o conhecimento e falar inglês. Não é? Se eu falasse inglês, eu tava trabalhando cortando cabelo lá no Marrato, lá na... mas aí, lá da dinheiro, hein? Pois é. Tem 3 salões lá. Nossa, hoje eu tava bem passando na frente do salão, o cara lá na 89, na parte de cima, com a pá. Aí o cara tava descendo da cadeira e deixou uns 50 na mão do Lá é cara. assim. O cara aqui tem um... Tem dinheiro? Eu tenho até um... Pode ser 60 lá.